Boa tarde, vamos com as notícias do nosso Maranhão. Com a minha apresentação, a Érica fala e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem. Sextou, minha gente! Sextou com S de sem folga, né? Mas muitas notícias, muita interatividade, muita coisa. Daqui a pouquinho eu falo de esporte. Tem notícia nova do Motoclube, hein? Daqui a pouco com exclusividade aqui no Papo Aberto a gente traz. Vamos também ter uma entrevista sobre teatro. Você gosta de teatro? Se não gosta, deveria, e eu vou te mostrar o porquê já já. Além disso, a gente tem muitas outras notícias por aqui, inclusive notícias que interessam muito a todos nós, né? Em especial você que quer fazer um investimento em imóveis. A alta dos imóveis em São Luís tem muitos impactos, muitos riscos também. Doutora Marluce Duarte, advogada especialista em direito imobiliário, está aqui comigo para esse bate-papo sobre essa alta de imóveis na nossa capital, no nosso estado em geral. Doutora Marluce, seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Doutora Marluce, a gente tem uma alta, né, talvez uma das maiores do país em relação a imóveis, impactando realmente no dia a dia, no cotidiano de muita gente que vive de aluguel. Tem algumas pessoas que querem aproveitar o momento oportuno aí para fazer a compra, mas é o momento certo realmente de fazer essas compras imobiliárias? É um bom investimento comprar um imóvel? É um bom investimento você sair do seu aluguel e ter a sua casa própria. Ele só precisa ter cuidado quando for comprar, não ter a pressa de chegar, porque eu estou querendo comprar, gostei e vou comprar. Não, você precisa ter cautela, ter cuidado, ver a documentação que está lhe oferecendo, ver os custos daquele imóvel, os benefícios que aquele imóvel vai trazer para você. Não é só a beleza em si, mas os riscos também. Então, os aumentos, tudo isso a pessoa tem que ter cuidado na compra de um imóvel. Qual o principal cuidado, doutora Marluce? Eu vou comprar um imóvel, eu estou interessada em comprar um imóvel agora, ali na região do Araçagi, por exemplo, né? Eu estou querendo comprar um imóvel nessa região. O que eu preciso inicialmente fazer se esse imóvel, por exemplo, é um imóvel usado? Se ele é um imóvel usado, primeiro você precisa analisar a documentação, saber se a matrícula do imóvel está no nome da pessoa que está lhe vendendo. Se a pessoa que está lhe vendendo, ele realmente é o proprietário, ou se ele só é um posseiro, ou se ele realmente está ali só cuidando daquele imóvel e depois resolveu vender, ou se não tem documentação nenhuma, por isso ele está lhe oferecendo com preço bem atrativo. Mas antes você precisa ter todos esses cuidados e, de preferência, buscar um profissional que realmente entenda, que possa lhe orientar. E aí tem sempre aquela dúvida, né? As pessoas vão comprar um imóvel, esse imóvel já tem uma ligação de água, já tem uma ligação de luz. Essa luz, essa água, né? Quando eu compro um imóvel, ela transfere para mim? Sim, por isso que você precisa verificar esses débitos, tirar a certidão atualizada, se não tem débito nenhum de água, não tem débito de luz, não tem débito de IPTU, porque às vezes a pessoa na pressa acaba comprando o imóvel, leva o ônus e leva o bônus, né? Vai tudo juntos. E aí depois é que vem o problema. Às vezes a pessoa não atenta nem, como eu falei anteriormente, a respeito da documentação. Imagina os custos que ele pode levar junto desse imóvel. Os custos que já passou outras pessoas lá e deixaram esses débitos lá. E o débito acompanha a matrícula do imóvel. Agora, doutora Marluce, se eu tenho financiamento, né? Vamos dizer que eu já tenha comprado esse imóvel, eu tenho financiamento junto com uma construtora. A construtora, ela pode alegar que houve um crescimento do valor do imóvel para aumentar o valor da minha prestação? Não. Quando você compra um imóvel de uma construtora, ali já vem determinado, já tem a tabela e já vem ali os valores que você vai... Se você for comprar um imóvel financiado pelo banco, já vem na tabela os valores da sua prestação, o valor que você vai pagar por aquele imóvel. Então, isso não é custo. O que você pode influenciar na sua prestação, e por isso tem que ter muito cuidado, é a respeito dos juros que vai vir na sua prestação, o tipo de financiamento que você adquiriu. Então, você precisa ter cuidado nesse financiamento para você poder não comprar hoje
e hoje você conseguir pagar, amanhã você não conseguir mais. Então você precisa ter esse cuidado dessa taxa de juro que você contratou. Que é para não criar um endividamento e não conseguir pagar. Exatamente. Além desse endividamento, vamos supor que a pessoa já tenha feito isso, né, se precipitou, pegou uma taxa de juro muito grande, maior do que a quitação do próprio. Existe uma solução para isso? Existe, ele pode ter um outro banco que ele possa estar fazendo uma portabilidade. De repente ele contratou com um banco e a taxa de juro na época que ele contratou era X. Depois ele já foi observar e viu que tem um outro banco que ele pode estar contratando com uma taxa de juro bem menor. Ele mesmo pode ir lá no gerente que é do financiamento dele e dizer, olha, hoje eu estou com vocês aqui, mas a minha taxa de juro está X. Mas eu consegui um financiamento no banco Y e a minha taxa de juro foi bem menor. Vocês vão cobrir ou eu vou passar para lá? Então, o cliente ele é livre para ele escolher e aí ele pode estar fazendo uma portabilidade do banco que ele contratou no início para o outro que dá mais vantagem. Doutora Marluz, quais são os principais, né, cuidados jurídicos, né, que a pessoa deve ter para comprar e adquirir um imóvel? Primeira coisa é a respeito dos documentos, de todos os débitos, saber de quem realmente ele está contratando, saber aquela documentação e depois saber os juros que vai ter, o impacto que aquele imóvel, hoje trazendo uma alegria para ele, futuramente no ser uma tristeza. E segundo, quando ele terminar de comprar, fazer a documentação com aquela pessoa, ele também precisa passar tudo para o nome dele. Conta de água, conta de luz, o IPTU, tudo tem que estar no nome dele. For um apartamento ou uma casa no condomínio fechado, condomínio, porque às vezes também tem que observar, Érica, até a pessoa que está vendendo, porque que às vezes a pessoa está vendendo aquele imóvel, mas pronto, recebeu o dinheiro, assinou a escritura e vai embora. Depois ele é surpreendido, porque a pessoa que comprou, ela não tem aquela orientação de ir lá no município e transferir o IPTU para o nome dela. Não tem lá no condomínio, ir lá e transferir o condomínio para o nome dela. E às vezes a pessoa que está vendendo também é surpreendido com bloqueio na conta, com débito imenso, que é do imóvel que nem é mais dele, que ele já até vendeu. Mas por falta de orientação, acaba deixando a dívida no nome dele. Olha, é muito interessante isso, né? Porque às vezes você está vendendo o seu imóvel, olha, muita atenção para isso. Porque você está vendendo e está achando assim, olha, vendi, já recebi, então agora daqui em diante aquele imóvel é de inteira responsabilidade de quem está comprando. Isso ainda pode te causar lá na frente algum tipo, né, de prejuízo ou de situação desagradável. Então é muito importante essa dica que a doutora Marluz está passando aqui para você. Doutora Marluz, quando é o momento, né, de eu procurar realmente a orientação de uma pessoa especializada ou não há necessidade para eu comprar ou vender um imóvel? Na verdade, você sempre, desde que você olhou o imóvel, gostou daquele imóvel, busque um profissional para analisar o contrato que você vai fazer com aquela pessoa, analisar a documentação que você vai receber, analisar todas as certidões que você está contratando. Então, sempre que você for comprar um imóvel, é interessante que você busque a orientação. Não é preciso você contratar um advogado para lhe prestar um grande serviço. Uma consultoria de um advogado especialista, ele já vai lhe dizer passo a passo que você deve seguir. E aí, daí sim, você vai estar comprando com segurança. O imóvel que você está adquirindo hoje com alegria, ele vai ser realmente uma alegria para você e para a sua família. Porque imóvel, Érica, é aquele que você viaja, mas você volta para sua casa. Perfeito. Você está de férias ou você vai para o seu trabalho, mas você volta para sua casa. Então, ela precisa ser realmente um lar que lhe dê prazer. É, um ambiente de paz, né? Exatamente. Todo mundo quer paz e tranquilidade. Deixa eu lhe perguntar, sabendo que a senhora também é especialista em inventários, né? Se eu estou comprando um imóvel, esse imóvel, né, ele está aí arrolado no inventário. É um momento mais delicado, talvez, de fazer a compra desse imóvel ou aproveitar a oportunidade dele estar, né, sendo objeto de herança é também vantajoso? Esse aí já é um pouquinho mais complicado, né? Mas não é impossível, desde que busque realmente um profissional para analisar, verificar se realmente os herdeiros
estão de acordo para passar aquele bem para a pessoa que está comprando, verificar as dívidas do falecido, porque você compra o ônus, como eu falei, você compra o bônus. E às vezes aquele falecido ele deixou dívidas, os herdeiros não pagam a dívida do falecido, mas os bens que ele deixou pagam as dívidas. Então, às vezes a pessoa pode estar comprando um imóvel achando que está fazendo um bom negócio, e na verdade ele pode ficar sem, porque na hora que a pessoa for verificar as dívidas do falecido, o imóvel pode ir junto. Perfeito. Doutora Marluz, muito obrigada pelas orientações. Eu vou lhe aguardar aqui, né, em outros momentos, para poder a gente, inclusive, adentrar em demais temas, porque eu tenho certeza aí que a senhora tem, né, muito conhecimento a passar ao nosso telespectador. Muito obrigada, Érica, mais uma vez pelo convite. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Maravilha, tá vendo aí? Muito importante, né? São cuidados que a gente precisa ter na compra e na venda também dos nossos imóveis. Eu vou para um rápido intervalo, é bem rapidinho e eu volto já. Segura aí, hein? Voltamos, minha gente, voltamos. E olha, sexta-feira é sempre aquele programa mais leve. Aquele programa que a gente faz questão de trazer aquilo que a gente gosta realmente. E olha, eu vou falar para vocês, o bate-papo de agora é sobre um assunto que me remete à minha infância com uma facilidade enorme. É o teatro. E quanto é bom a gente ver, né, os maranhenses fazendo o teatro com muita maestria realmente. E aí eu vou conversar com o Will Tavares, né, que é diretor, produtor do espetáculo, e a Tâmia Machado, que é atriz, iluminadora. Todo mundo tem 1001 utilidades ou 1001 funções do teatro. É isso, gente. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Érica. Muito obrigado pela solidariedade desse espaço. E sim, no teatro todo mundo tem muitas funções, principalmente quando se trata de um coletivo e de uma companhia de jovens artistas, né, que vem da Baixada para estudar teatro em São Luís e para a gente fazer esse espetáculo que se chama O Baú da Vó Catarina. Will, eu quero saber de vocês, né? Como foi que surgiu essa ideia, gente? Porque, olha, eu tô achando fantástico, sabe? Ter só maranhenses nessa peça e ver, assim, vocês não só empenhados em passar para a peça em si, para uma pessoa, para a família, para crianças, né, para jovens, para todo mundo. Como foi que começou isso? Bom, a peça ela surgiu através de um projeto do SESC, que é o GAIM, que é Teatro de Formações. Exatamente, de artistas independentes do Maranhão. E com isso a gente escreveu, a Ana Cristina, que é a dramaturga do espetáculo, escreveu o Baú da Vó Catarina através de vivências pessoais dela que ela passava no momento, com o falecimento da avó dela recentemente, e ela pegou essa memória, essa lembrança e escreveu o Baú da Vó Catarina nesse intuito de trazer para o universo lúdico, para o universo infantil, essa memória, essa questão do luto, essa questão da saudade que perpassa dentro das crianças também, assim como nos adultos. Vocês acabam levando aquilo que é momento de dor, né, com alegria e fazendo com que as crianças entendam esse momento, é isso, Samia? Exatamente, porque a gente tem o pensamento de que, assim como os adultos, eles também sentem dor, as crianças também sentem, só que não entendem o que elas estão sentindo. Então, é importante que haja essa conversa, haja esse diálogo com elas, e por que não de uma forma mais lúdica e de uma forma mais interativa, que elas possam assumir e ingerir isso com uma outra visualidade, mas entendendo que aquilo é um luto, que aquilo é saudade, que aquelas pessoas não voltam mais. Will, de que forma, né, que a cultura pode levar todas essas informações e fazer com que fique mais leve, né, para as crianças esses sentimentos? A gente acredita que isso consegue ser feito quando a gente entende que existe um universo próprio da criança, né?
existe um imaginário e existe também toda uma estética que a gente pode trabalhar no espetáculo a partir disso. Então as crianças, que é o Tito, a Azuri e o Lino, que são os personagens, eles não estão sozinhos nessa aventura. Eles têm uma boneca, que é uma boneca mágica, que ajuda eles a vivenciarem e a experimentarem cada vez mais esses sentimentos, né, e toda essa magia que também tem dentro do espetáculo. E então é um convite, né, entendendo todo esse universo da criança, para que o espectador, junto, né, à família, entenda que a criança precisa estar acompanhada nesse momento, nesse momento de luto, nessa perda, nessa despedida, e que isso precisa ser conversado. As crianças do espetáculo, elas sempre estão conversando com a boneca para tentar entender os seus sentimentos a partir daí, né? E a gente sabe que o nosso Brasil é enorme, né? E diante dessa imensidão, nós temos diversas culturas, né? Às vezes a criança do sul do país ela vai ter uma interpretação diferente da nossa, e por isso eu acho tão importante vocês que conhecem as nossas crianças, né? E que um dia foram crianças também maranhenses, conseguem levar isso e como misturar com a nossa cultura, né? Com a nossa realidade. A gente trabalha muito com essa ideia também do nosso território e com as nossas lembranças e as nossas memórias. Eu acho que quando a gente fala sobre memória, a gente também vai para um ambiente muito mais coletivo de se trabalhar. Então a gente trabalha muito com a ideia da avó, da casa da avó, do cheiro da avó, né? Desse intento da avó sempre ser esse ser humano mágico nas nossas vidas, né? Então a casa da avó, ela tem a sua magia, o baú fala, o rádio fala, a boneca ganha vida. Então esse ambiente onde as crianças eles podem adentrar e se conectar também, né, com essa personagem que é ausente, que é a avó. Além também de trazer uma dramaturgia cheia dos nossos jeitos de falar, da nossa forma de brincar, né, da nossa forma de lidar com o mundo, a partir do nosso território, que é o Maranhão. Não quero deixar a peça, tirar o foco da peça em si, porque vocês estrearam essa semana, né? Tem hoje ainda, tem amanhã, né, em cartaz, aonde e como é que eu faço se eu quero ir amanhã levar, por exemplo, o Luiz, o meu filho, para ir acompanhar? Bom, aí você abre a plataforma do Simpla, o site da Simpla, e busca pelo Baú da Vó Catarina e retira os seus ingressos para a sessão de amanhã, às 10 horas da manhã, no Teatro Sesc Napoleão Everton, na Holandeses. Sâmia, quanto tempo você tem já fazendo teatro? Eu acho que vai fazer uns 10 anos, porque eu começo na escola, eu venho da Baixada Maranhense, eu começo na escola, lá eu sou incentivada a fazer teatro, e eu venho para São Luís. E eu começo a fazer teatro, e aí entro em outras ramificações do teatro, que é a iluminação. E aí nisso eu já estou uns 3 anos dentro da iluminação, para além do teatro. E vou seguindo, porque a gente faz tudo, a gente não tem somente uma única função dentro. E é maravilhoso, tipo, é excelente nessa questão, porque a gente aprende muito, a gente não fica focado só em uma coisa. E você, Will, como foi que começou no teatro? Certo. Gente, eu sou muito curiosa. Vocês vieram aqui para falar da peça, mas ninguém sai daqui sem me contar a história, não. Eu acho que existe uma magia no teatro, que é uma magia que todo mundo deveria experimentar, e que você experimentou, que é fazer o teatro, né, quando a gente é criança. Então eu começo a fazer teatro também na minha juventude, dentro da escola, né, com os projetos de teatro. Sempre é assim que a gente conhece o teatro, né? Dentro dessa magia do projeto, dentro da magia das escolas. E aí eu fui começando a ter esse interesse, até que eu consegui entrar na Universidade Federal do Maranhão. E aí, dentro da Universidade Federal do Maranhão, a gente se forma em docentes em teatro, né? Capacitados para atuar no âmbito profissional mais técnico, mas também dentro da sala de aula, né? E aí essa magia também é um pouco circular, né? Porque a gente volta para a sala de aula também para alimentar esse desejo das crianças, dos jovens, adolescentes a gostar de teatro. E desde então eu estou aí há uns 10 anos fazendo teatro, né? Sendo diretor, produtor, ator. E aí a gente vai ter uma terminologia no teatro que é calcada pela Gisele Vasconcelos, que é o termo tudista, né? Parece que todo artista de teatro é um pouco tudista, né? A gente fez os figurinos, a gente está ali no cenário, na luz, no som, fazendo a produção, né? Dando entrevista. Então a gente tem um pouco disso. Eu vou roubar esse termo, viu?
Eu também Pode. sou um pouco tudista. Eu também. Aqui na TV a gente também podemos adotar esse termo de tudista, viu, gente? Eu acho que o brasileiro em si é tudista. tudista. Perfeito, eu amei. E assim, eu gosto muito de contar essas histórias, porque às vezes quem está nos acompanhando, no mundo tão tecnológico, no mundo onde se acha, né, que você consegue aprender tudo através da tecnologia, eu acho que o teatro é a cara realmente de que você pode aprender, né, saindo da tela. Né? Quando você se desconecta da tela do computador, da tela, né, do seu telefone e vai aprender, o teatro é muito mais que cultura. É um aprendizado sensacional. Eu fiquei muito feliz, né, com a presença de vocês aqui e vindo vocês faz com que eu tenha não só um resgate, mas acredite que as nossas crianças podem, né, aprender mais com o teatro, com as aulas de artes, né, porque a gente acaba evoluindo bastante com esse universo. Vocês estão levando aí, né, muito mais do que falando somente de sentimentos, né, e eu tenho que parabenizar vocês mesmo pelo trabalho que vocês estão fazendo, sendo tudistas. Contem comigo sempre, né, no que for possível. Obrigado. Somar com esse trabalho espetacular, né, se é possível dizer que ainda pode crescer, eu acho que vocês ainda têm muito ainda a colher bons frutos diante disso. Vamos deixar o convite para o pessoal para participar? Então faça um convite aí, por favor, pessoal de casa. Então, galera de casa, a gente está convidando você para assistir o espetáculo O Baú da Vó Catarina, que vai acontecer hoje no Teatro Sesc, às 16 horas, na verdade, e você pode tirar o ingresso pelo site do Simpla. Você pode acessar o Instagram do Sesc ou o Instagram do Baú da Vó Catarina. Eles escrevem desse jeito. E amanhã também a gente tem mais uma sessão às 10 horas. Então tá todo mundo convidado para ver o Tito, a Zuri e o Lino nessa magia que é encontrar o Baú da Vó Catarina. Não percam. Não percam, viu? É imperdível realmente. Obrigada, viu, pessoal, pela presença aqui, tá? A gente que agradece. Obrigado, Érica, pela oportunidade. Eu não quero perder, não. Eu que agradeço. Eu não quero perder esse espetáculo, viu? De jeito nenhum. Mas agora, falando de outra coisa que eu também gosto muito, o nosso futebol, temos novidades no Motoclube em primeira mão. Solta a foto. Tá. Olha só, vocês já conhecem, eu tenho certeza, Arilson, né? O Arilson assume a direção de futebol do Motoclube. O Arilson assume agora a direção do Motoclube. O Arilson já teve, né, no Motoclube, ele já teve lá no Motoclube, né, já é uma figura conhecida no moto, assume como diretor de futebol. Desejo aqui toda sorte, né, para o Arilson. Eu tenho certeza que quem tem competência e tem Deus à frente, não precisa de sorte. Porém, a gente sabe, né, que é uma missão difícil, árdua, que o Arilson assume agora, né, nesse estadual. Ele estava recentemente no IAP, o Arilson tem muito conhecimento de atletas, tem aí, sem dúvida nenhuma, respaldo para fazer com que novas peças cheguem ao Motoclube, reforçando essa equipe. O moto vive um momento delicado, a gente sabe muito bem disso, né? É um momento aí de organização, reorganização. Inclusive, eu recebi, né, as informações que os atletas estão em atraso, sem receber. Tiveram uma reunião ainda ontem, né, pedindo aí para que esse pagamento seja feito até amanhã. E, diante dessa circunstância, lógico que volta os olhares, né, para os bastidores do Motoclube. Mas o que o torcedor que está em casa pode fazer para somar com o Motoclube? Começando, indo aos jogos, porque a renda dos jogos vai ajudar o Motoclube. A renda, né, faz com que a coisa flua. O que mais o torcedor do moto pode fazer? Comprar a camisa oficial do Motoclube, ir atrás, né, de pessoas. Tenho certeza que tem muito empresário motense aí que pode colocar, né, a sua marca junto ao Papão do Norte. Então, são coisas que podem todos nós fazer. Então, assim, quem pode ajudar? O Motoclube hoje, né,
é a torcida enorme do Papão do Norte. Eu acredito muito no trabalho do Arilson, acho que ele chega para somar do motoclube. É lógico que uma andorinha só não faz verão e vamos aguardar. Vamos aguardar para ver como vai ser. E lembrando que nós temos uma rodada, cadê a tabela do nosso estadual? A terceira rodada. Esse campeonato, gente, ele não vai passar, ele vai atropelar. E quem escorregar vai pagar caro essa escorregada. Temos aí já nesse final de semana, olha só, né? Temos ITZ e Imperatriz entrando em campo. É esse lado? Não, é esse lado. Tá aqui, ó, a tabela, olha só. Aí o Ed falou assim, aponta, Érica, para a tua tabela. Tá aqui, ó, a tabela do Campeonato Maranhense. Estamos aqui, ó, com ITZ e Imperatriz. Um clássico, né? Um clássico regional e um clássico que se conhece bastante, que vai jogar lá no Frei Epifânio. Eu acho que o ITZ, né, vem crescendo de uma forma que daqui a pouco vai estar ali realmente com essa cara de clássico. Eu acredito muito no trabalho que o ITZ vem fazendo, categorias de base, indo passo a passo, acho muito legal, né? E o Imperatriz, que serve sempre de um espelho para o ITZ e de uma porta, até porque tem um calendário cheio. Aí depois a gente tem aqui, ó, o LAC, que é a surpresa agradável do campeonato, líder contra o Motoclube de São Luís, que vive esse momento delicado. A partida sofreu alteração. Aleluia, né? Acho que escutaram os nossos apelos e não vai ser lá no Dário Santos, porque não tem condição de jogo. Vai ser no Iozinho Santos, 4 horas da tarde. A única coisa que arrebenta com todo mundo, deixa todo mundo maluco, esse negócio de... Já tem pouco torcedor do futebol maranhense, ainda divide, bota todo mundo para jogar no mesmo horário, aí é uma loucura, em cima de doidice. E vamos lá de Sampaio Correia e Maranhão Atlético Clube, já está aqui embaixo, ó. Aqui, cadê? Aqui. Eu sou ruim de espelho. Você sabe aquelas brincadeiras de dança que o pessoal repete junto com o professor? Eu não sei olhar no espelho, então eu sou péssima de espelho. Sampaio Correia e Maranhão Atlético Clube, mais um clássico, né? Que teremos aí, esse jogo é um divisor de águas para o tricolor maranhense, que ainda não venceu. E o Maranhão Atlético Clube está mais entrosado, está mais encorpado, mas é clássico. E quando eu falo clássico, clássico é clássico, não tem favorito. O Tuntum, minha gente, o Tuntum também entra em campo. Olha, vocês sabem que eu tenho todo carinho por todos os times, mas eu tenho que falar que eu sou torcedora do Tuntum. Não tem jeito. O pessoal fala assim, é torcedora do Sampaio, é torcedora do Moto na rua. É uma brincadeira com isso. Cada hora eu sou torcedora de um time diferente. Então hoje eu estou falando, estou de azul, torcendo para o Tuntum, que está com o novo treinador, batido o martelo, né, para esse confronto contra o IAP, que está também muito bem na competição, né? Empatou contra o Sampaio Correia, mas já tem uma vitória na competição. Estamos apenas na terceira rodada, mas é um campeonato que é muito curto e o Tuntum está aí, né, naquela zona que ninguém quer ver o seu time de coração, né? E o Tuntum tem um novo treinador. Cadê a foto do Lisdean? Que é novo treinador, mas é bem conhecido na cidade, é ex-atleta, estava aí no elenco, conhece muito bem o elenco, estava acompanhando todos os bastidores, esteve como treinador interino agora nessa última partida. O time, gente, é um time que está para disputar, vão chegar novas peças, inclusive informação em primeira mão novamente, hein? Ajeita que hoje eu estou com um negócio de dar só notícia em primeira mão, exclusivo! Tchum! Eu tenho um colega aí que é da imprensa, né? Que a gente chama na reportagem, que deu um furo de reportagem, né? E aí eu sempre brinco com ele com isso, porque ele adora dar o furo. E aí eu deixo ele brincando com isso na frente. Ele vai na frente, né? Ele vai com essa brincadeira dele aí. Mas assim, hoje nós estamos vencendo. Hoje nós estamos vencendo, já é a segunda. O Tuntum tem o Lisdean agora, né, assumindo todo o carinho, né, que eu tenho pelo Lisdean. Estou na torcida realmente, não só pelo Tuntum, mas por ele, por saber que é uma pessoa ímpar, realmente, que super competente, como ex-jogador, conhece o time, conhece o elenco e vai entrar em campo aí de forma diferente, sem dúvida nenhuma. 3 novas peças chegam lá na cidade de Tuntum.
e já vai cair no bid, hein? Já vou logo dizendo que chega e cai no bid. Tem atleta irregular ainda do motoclube, inclusive, aguardando para ser regularizado para entrar. O moto também tem novidade e eu acho que o Arilson resolve isso ainda hoje. Quer apostar comigo? Então tá bom. Então segunda a gente confirma se eu tô certo ou tô errado, ó. Coração, sextou, minha gente! Tchau! Fui!